vamos ver como é que é possível criar um teste com uma parte comum a um conjunto de perguntas geradas aleatoriamente. A primeira coisa que o professor deve fazer é adicionar o seu teste. Referir as condições de resposta ao aluno, instruções, matéria, o que entender. Pode também calendarizar ou deixar de imediato disponível esse teste. Indicar o número de tentativas permitidas. E, por exemplo, dizer que o teste vai ser dividido por páginas com 3 perguntas, em que as opções de resposta das perguntas serão baralhadas. Temos então o nosso teste definido e vamos então editar para acrescentar perguntas. Em primeiro lugar, vamos adicionar uma pseudo-pergunta, que é a pergunta de descrição, que permite fazer então a definição de um enunciado comum. Temos aqui o nome da pergunta, que é apenas visível para o professor, e depois teremos o texto. O professor aqui pode pôr um texto mais ou menos completo, com imagens, com vídeos, com o que entender ser necessário para que os alunos se preparem para responder às questões relacionadas. Portanto, temos então aqui uma página, o nosso teste tem já uma página, e que tem esta pseudo-pergunta, que na realidade é apenas texto, sem qualquer tipo de possibilidade do aluno dar uma resposta. Depois, o professor deve adicionar perguntas aleatórias de uma categoria onde existam já as perguntas que necessita adicionar. Pode ir à sua base de dados de perguntas, escolhe a categoria onde estas residem, por exemplo esta, e diz que no meio destas necessita adicionar um conjunto de perguntas. Se não quiser que elas sejam aleatórias, seleciona-as e elas ficam de imediato disponíveis no teste. No entanto, se quiser que o teste gere ou selecione um subconjunto de perguntas numa determinada categoria, pode fazer adicionar uma pergunta aleatória, e ele aqui mostra-me as categorias que eu tenho definidas na minha unidade curricular, e eu digo que quero adicionar desta categoria, por exemplo, 3 perguntas. Eu faço adicionar pergunta aleatória e verifico então que o teste terá a tal pergunta que é um enunciado, que é uma pseudo-pergunta, mais o conjunto de perguntas, neste caso 3 perguntas que vão ser retiradas desta categoria da base de dados de perguntas da disciplina. Provavelmente queremos que fiquem todas juntas na mesma página e, portanto, podemos repaginar utilizando estas opções, permitindo assim organizar o teste. Portanto, a partir deste momento o teste fica organizado com uma pergunta que tem apenas algum texto e com a possibilidade de associar a esta pergunta 3 outras perguntas aleatórias que devem ter sido criadas previamente numa determinada categoria e que são relacionadas com aquilo que se enunciou, e desta forma o professor consegue ter um enunciado comum para diversas perguntas que sejam escolhidas de forma aleatória da base de dados de perguntas do Moodle.